Olá, amados, tudo bem? Vamos dar início à nossa semana de estudos. Praticamente a primeira semana, né, do mês de junho, mês que antecede as férias. Estamos em um mês que é bem decisivo porque vamos somar todas as atividades, as notas dos simulados, já fizeram o parcial. Falta agora só o bimestral. Vamos também produzir alguns trabalhos durante esse mês para também auxiliar na questão da nota. Então, vamos estudar, certo? Parabéns a todos que fizeram o simulado, que se empenharam, que estão mandando as atividades. E a nossa atividade de hoje, a proposta é de uma produção textual. Afinal de contas, eu preciso identificar como está o nível de escrita e também de leitura de vocês, certo? Nossa unidade do livro, ela traz o conto popular. Então, nós iremos abordar esse gênero na produção de vocês. Trata da seguinte forma: nós vamos produzir um conto popular e a ideia é que vocês deem continuidade a um texto que eu vou propor no próximo slide. Em seguida, vocês farão no caderninho de vocês a produção de continuidade do conto popular e vai enviar para mim, via WhatsApp, o vídeo com a leitura. Eu preciso receber os vídeos. Cada um vai fazer a sua produção e em seguida enviar o vídeo para mim com a leitura e tirar foto também da sua produção textual, certo? Vamos às instruções. O que é que nós temos que nos atentar? Não esqueça, de maneira geral, os contos populares tinham funções educativas, além de serem formas de entretenimento, de induzir modelos de comportamento e transmitir valores e concepções de mundo de determinada sociedade. É verdade, o conto popular tem todas essas características e também muito relacionado à capacidade de imaginar, né, de criar, certo? Também tem questão de valores, de ensinamentos, de reflexão. Então, só para que a gente possa relembrar um pouquinho sobre os contos populares. E vamos ter alguns cuidados na hora de produzir o nosso texto. Coloquei aqui, amados, algumas observações. Não é necessário vocês copiarem essas informações. É para que vocês compreendam e não esqueçam. Também vou postar no grupo do WhatsApp o slide com essas informações para melhor compreensão de vocês, tá bem? Então, qual é o cuidado que nós devemos ter quando produzimos um texto? 1. Leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você quer escrever. É verdade. Amados, quando nós vamos escrever algo, a primeira coisa que nós devemos fazer é pensar. Eu vou escrever o quê? Como? De que maneira? Onde acontecerá a história? Quem serão as personagens? Eu vou me atentar a todas essas informações, organizando na minha mente todas essas ideias. Isso antes de escrever. A primeira coisa que eu faço é o quê? Organizar as ideias. Primeiro, pensar. Ninguém pega o papel e vai... Não. Algumas vezes até nós pegamos o papel e vamos escrevemos rapidamente, assim, sem refletir corretamente, mas isso não é o adequado. O adequado é que organizemos primeiro as nossas ideias, está bem? 2. Usar letra legível. Perfeitamente, amados. Quando nós vamos escrever algo, esse algo ele é escrito para outras pessoas lerem, ou para uma determinada pessoa ler. Então, eu tenho que ter bastante cuidado com a minha letra, a legibilidade, porque eu preciso compreender o que está escrito. Está bem? 3. O texto tem de ser bem distribuído na folha, com certeza. Eu pego o texto para ler, a primeira impressão que eu tenho é de organização, de bem distribuição dos parágrafos, da margem, que dá exatamente o espaçamento entre aquela linha que está no seu caderno, a linhazinha vertical, e o espaço para poder começar a escrever. Aquele espaço ele é bem importante.
se os outros parágrafos estão também com o mesmo espaçamento. Tudo isso está atribuído à primeira impressão de quando eu pego algo para ler. No caso, pegarei o texto de vocês, certo? 4. Dar um título ao texto e colocá-lo no meio da linha. Quando nós atribuímos um título ao texto, o título fica centralizado, ou seja, no meio da linha, ok? 5. Manter sempre o mesmo espaço no início dos parágrafos. Foi o que eu falei lá no item 3. Temos que ter cuidado com o espaçamento. Não posso ter o primeiro parágrafo com um espaço determinado e o segundo um pouco mais antes ou depois. Não pode. Tem que imaginariamente você traçar uma linha e colocar os parágrafos um abaixo do outro, na sequência de ordem, onde todos fiquem com o mesmo espaço, ok? 6. As margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema, verdade. Quando nós estamos escrevendo um parágrafo, temos que ter cuidado e distribuir a informação até o final da linha. Eu já até recebi algumas produções em que a frase não era concluída e o determinado aluno deixou um espaço lá no fim da linha considerável. Passou para a linha seguinte, tendo ainda espaço na linha para ser completada. Então, tem que escrever até o final da linha. Ah, professora, mas a minha frase acabou no final, né? Ela terminou no meio da linha. Tudo bem, aí é porque ela terminou. Mas quando ela não tenha terminado ainda, você tem que escrever até o fim da linha e seguir para outra, porque não há mais espaço na linha anterior. Está bem? Exceto quando é um poema, porque o poema são versos curtinhos. Mas no nosso caso não é poema, no nosso caso é um conto, tá bom? Na 7ª informação, fazer uso da pontuação. É importantíssimo, amados. A pontuação, ela é algo de suma importância. Por quê, professora? Porque eu tenho que fazer o meu texto lembrando sempre que quem vai ler é o outro. No caso, eu, a professora. Eu tenho que identificar onde há necessidade de eu fazer uma pausa, para colocar uma vírgula, onde eu estou afirmando para colocar o ponto final, onde eu estou deixando a personagem dialogar, colocando travessão, onde eu estou assustado, abismado, espantado, surpreso, colocar a exclamação, ou perguntando, uma interrogação. Então, todas essas informações, elas são necessárias de serem colocadas em prática na hora de produzir, certo? Oitavo ponto, né, das nossas informações. Expor as ideias com clareza. Sim, se você quer dizer algo, se você quer contar uma ideia ou um pensamento, você tem que ser claro no que você está escrevendo, no que você está contando. Não pode fazer 1000 rodeios, se perder nas informações e não dizer exatamente o que deveria ser dito. Isso é que é clareza. Usar de clareza é exatamente selecionar as palavras adequadas para que saia aquela informação de forma clara e objetiva, certo? Nada do aí, eu, ele, repetidas palavras, que exatamente faz com que o texto fique sem clareza. 9. Cuidado com a repetição de palavras, substituindo-as por outras com o mesmo significado. Perfeito. Outra informação muito importante. Amados, quando nós vamos escrever, nós temos que ter bastante cuidado com essa repetição de palavras. João ia passear no parque. João tinha muitos amigos. João gostava de cachorro. O que está acontecendo? Se repetindo direto o nome do João. Eu posso utilizar e devo utilizar palavras que substituam o nome do João. João foi passear no parque, vírgula. Ele adora brincar. Aí tiro ele adora brincar, vírgula. Tem muitos animais de estimação, já não estou mais colocando o nome do João. Coloquei João logo no início, coloquei o ele que se refere ao João e não acrescentei mais uma informação. Se necessário eu falar do João,
em um outro parágrafo, eu posso colocar o menino, o garoto, ou até mesmo aparecer mais uma vez o nome João. Mas não tenham bastante atenção com essa questão da repetição das palavras. Quando você vai escrever uma palavra e ela tem um significado, um outro significado, um outro sinônimo, por exemplo, Marina é uma menina estudiosa, muito bonita, educada. Aí eu posso colocar, para não estar colocando Marina novamente, eu posso colocar ela, posso colocar a garota, a menina, a estudante, várias palavras que substituam, tá certo? E 10. Atenção, frases longas podem deixar seu texto confuso. Verdade. Prefiram escrever frases curtas. Vamos pensar aqui numa para poder exemplificar. Estamos vivendo em um período de pandemia. Cuide-se. Lave as mãos, use máscara e respeite a você e o próximo. Pronto. Uma frase curta e diz todas as informações que eu queria dizer. Diferente de eu estar falando assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Posso até escrever, mas vai ficar bem longo, preste atenção. A pandemia é algo muito doloroso, porque as pessoas ficam em casa. Deveriam cuidar-se, deveriam ao sair usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel, ter mais respeito uns com os outros, não aglomerando, não desrespeitando as regras, que é exatamente os cuidados para ter uma saúde plena e se prevenir contra o vírus. Ok? Vendo aí a diferença, são informações parecidas. No entanto, eu coloquei um exemplo de frase curta e um exemplo de uma frase bem longa, extensa e fica até cansativa. Está bem? 11º ponto. Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. Verdade. Início, meio e fim. Isso é importantíssimo. Às vezes nós vamos escrever, começamos e logo terminamos. Cadê o desenvolvimento das informações? Né? Como que elas aconteceram? Para chegar ao fim, ou seja, a conclusão, houveram várias e várias ações. Então, eu preciso organizar mentalmente. Olha lá o primeiro ponto, organizar as ideias para produzir na sequência de início, meio e fim. 12ª. Apresentar um texto bem caprichado e limpo. Tem tudo a ver com a clareza, com a organização. Eu já recebi textos manchados. Eu não sei se era café, se era leite, não sei o que era, manchados, borrados. Começados com caneta e terminados com lápis. Então, meus amados, esse capricho, quando você pega, abre lá a fotinho para ler, já é algo muito bacana, que já te dá vontade de dar uma nota 10. Só ir ver o capricho com que está organizado. 13º ponto. Consultar o dicionário quando tiver dúvidas. Perfeitamente. Sabe, meus amores, que a preguiça é um inimigo do aprendizado? É. Porque quando nós temos preguiça, ele nos impede de crescer, de evoluir, de aprender. Então, se você não sabe como escreve determinada palavra ou tem dúvidas, procura no dicionário. Procura no nosso amigo Google, que está aí para nos ajudar em quase todas as nossas necessidades. Eu faço isso. Não sei de determinada palavra, eu também não sei determinada palavra, ou tenho uma dúvida em determinada palavra, vou procurar. Tá certo? E está tudo bem, porque assim aprendemos. 14º ponto. Reler o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. É também, tudo que eu li, todos os 14 pontos, são todos importantes. Todos têm a sua importância, mas o reler também é muito significativo. Nunca escrevemos e depois da primeira escrita, tá pronto, nunca. Nosso texto ele deve ser lido silenciosamente, oralmente, por outra pessoa, por você mesmo, para que você escute, para que você entenda quais pontos devem ser melhorados.
devem ser corrigidos. Onde deve acrescentar uma vírgula, onde pode substituir uma palavra, onde pode retirar uma palavra, onde pode acrescentar uma palavra, onde pode consertar um parágrafo. Então, tem que fazer a leitura. De preferência, peça para alguém ler o seu texto antes de enviar. Ai, professora, dá muito trabalho. Ah, não, amados. Porque aprender é um processo, é uma construção. Não é assim, não. Não é um passo de mágica. Não. É um passinho de cada vez. É um aprendizado em cada situação. Tá bom? Então, um bom leitor é também um bom escritor é também um bom leitor. Verdade. Quem lê bastante, escreve bem. Quem escreve bem é porque lê bastante. É certo? É uma coisa entrelaçada à outra. Não há como separar. Leitura e escrita é uma união, é um corpo só. Tá certo? Então vamos à nossa proposta. Tudo isso é informação. Agora vamos à parte da produção em si. Presta atenção. Agora, professor, isso aqui eu tenho que copiar perfeitamente. Essa parte aqui tem que ser copiada. As orientações. Criar o título. Observem que eu já coloquei a linha centralizada, porque o título é centralizado, iniciado com a letra maiúscula. Produzir o desenvolvimento e a conclusão. O restante do texto deve conter no mínimo 15 linhas. E enviar o vídeo com a leitura para o meu WhatsApp. E vale nota. Lembra que eu falei que nós temos trabalhos? Esse é um dos primeiros trabalhos, valendo nota. Olha, vamos aqui entender a estrutura do nosso texto. Primeiro, eu já produzi 2 parágrafos. Esses 2 parágrafos, eles são referentes ao começo do texto, à introdução do texto, ao início do texto. O que é que vocês vão fazer? Vão produzir o desenvolvimento e a conclusão, ou seja, desenvolver as ações e concluir as ações. Observem que os nossos parágrafos estão alinhados. Como assim, professora? Bem um embaixo do outro. Se você olhar com calma, você vai identificar que está bem alinhado. Olha as frases como elas estão distribuídas aí na sua tela. Vê que tem pouco espaço sobrando. Quando vocês forem copiar no caderno de vocês, vocês vão identificar que não vai ficar quase nenhum espaço na linha, a não ser quando coloque o ponto final. Observem também que as frases não são muito longas. Olha, os parágrafos têm quantas linhas? 4 linhas. Parágrafos curtos. Quantas linhas eu vou produzir mais, professora? Olha, essas 8 linhas que eu produzi aí não conta. Você vai contar mais 15 linhas depois disso daí. Ou seja, depois da parte que a professora já fez, você vai contar 15 linhas, ok? Não são com essas que eu vou ler para vocês. Não fazem parte das 15. São 15 linhas depois dessa parte aí, seus clientes. Aí você vai contar 15 linhas para terminar o nosso conto popular. Está bem? Aí, professor, eu posso colocar assim de lápis os números para eu não me perder? Pode, mas depois apaga. Tenho que copiar com o quê, professora? Com lápis. Por que com lápis? Porque nós vamos apagar, nós vamos melhorar, a não ser que você escreva com lápis em um espaço do seu caderno e faça suas alterações, as suas correções e depois, já feito todo esse passo a passo, queira copiar com caneta. Mas eu acho que é melhor fazer tudo com lápis. Porque quando eu fizer a leitura e achar que algo deve ser modificado, eu vou fazer alguns apontamentos e você vai fazer a correção e mandar de novo para mim. Porque vale nota, então tem todo esse trabalho, tá bom? Olha aqui, o que tem aqui de informação? Não esquece de copiar, fazer um título bem bacana, bem interessante. Então vamos à leitura. Pedro nasceu em uma cidade do interior de Minas Gerais. Sua mãe não podia criar Pedro porque não tinha um trabalho fixo. Era de família pobre e o seu namorado havia partido em busca de um futuro melhor. Olha aí a primeira informação que tem logo no início. Já sabemos quem é Pedro. É um menino que nasceu onde? No interior de Minas Gerais. Que a mãe, infelizmente, não podia criá-lo. Não tinha condições financeiras, não tinha um trabalho fixo.
E, infelizmente, a família era pobre e o namorado tinha ido embora. Já temos todas essas informações em um parágrafo. Estão observando a questão das informações de clareza? Ok? Olha o segundo parágrafo. Pedro foi deixado. Já foi repetido aí o nome do Pedro no início do primeiro parágrafo e do segundo. Nos outros parágrafos que vocês forem produzir, vocês já podem colocar o garoto, o menino, Pedro mais uma vez, mas não ficar repetindo muito o nome Pedro, tá certo? Pedro foi deixado por sua mãe em frente a um armazém e é encontrado pelo dono do armazém. Vendo seu pai de criação vender, comprar, pechinchar e convencer seus clientes. Por que nós colocamos aqui pai, entre aspas, e convencer, entre aspas? Porque o pai aí é o pai de criação, não era o pai biológico, certo? Convencer no sentido de que ele induzia os clientes a comprarem. Ele tinha muita lábia, muito traquejo, está certo? Então, qual é a informação do segundo parágrafo? Pedro deixado pela mãe, né, bebezinho, em frente a um armazém. O dono do armazém o pegou para criar, né, e ele tinha o quê? Uma venda. O garoto observava o pai vender, comprar e convencer os clientes. Então, esse é o início do texto que vocês vão dar continuidade. Essa é a produção do conto popular que vocês vão dar continuidade. Agora tem que dar asas à imaginação. Lembrando que o conto popular também tem um momento reflexivo com um valor, ideias que nos lembram valores humanos, de condutas humanas, onde vocês podem exatamente criar algo que se refira a um ensinamento de Pedro. Será que Pedro encontrou a mãe? Será que a mãe foi buscar o filho, se arrependeu? Será que o pai de Pedro apareceu? Será que Pedro ficou rico? Será que Pedro conseguiu construir mais e mais no armazém do pai, evoluindo o negócio? Ou será que Pedro era preguiçoso e não quis nada com a vida, deu desgosto ao pai? Todas essas informações são para que vocês tenham ideias. Pensem e produzam o texto de vocês com muito capricho. Lembrando que, mais uma vez eu vou lembrar, para que eu não receba atividades incompletas. Mínimo 15 linhas abaixo do que eu já escrevi, ou seja, depois desses 2 parágrafos, mais 15 linhas. Lembrem-se dos parágrafos, lembrem-se da clareza, lembrem-se de frases curtas, lembrem-se das ideias que vocês devem produzir, que devem ser ideias claras, objetivas, certo? E vão desenvolver as ações e a conclusão desse nosso conto. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, meus amados, pode perguntar. Eu estou para auxiliá-los. E essa atividade ela deve ser entregue até quarta-feira. Está bem? Não vamos acumular. Vamos colocar em dias, porque, como eu já falei no início da nossa aula, o tempo está passando com uma certa rapidez que muitas vezes a gente nem se dá conta e nós vamos concluir o nosso mês para iniciarmos nossas férias. Está bem? Um abraço bem carinhoso, uma semana de muita luz, de muita paz, de muito amor. E eu espero o vídeo de vocês com muita ansiedade, porque eu sei que sairão belíssimas produções. Um abraço e até a próxima aula.